Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o podcast da Helmut Business School. E hoje nós estamos recebendo aqui o Ibrahim Oliveira, que é um grande treinador, um grande profissional. Eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar melhor. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Trabalho há alguns anos, com programação neurolinguística. Já fiz vários trabalhos, publiquei livros, fiz vários trabalhos bem diferentes aí usando a programação neurolinguística. E hoje eu vim apresentar o Enneagrama, essa ferramenta fantástica, da qual é uma das bases aí da minha vida mesmo, não só profissional, E é isso, vamos falar um pouco sobre isso. Ok. Ibrahim, como diz o nosso ditado aqui em Minas, Vamos começar do começo? Bora. E vamos lá. Para a gente começar, então, do começo, muitas pessoas já ouviram falar, inclusive eu também já ouvi falar muito sobre Enneagrama, mas eu não sei exatamente o que é. E eu queria que você dissesse para nós, uma definição, mostrasse para a gente o que é, de fato, o Enneagrama. Na sua origem, assim, que é muito questionada, Tem pessoas que falam do Egito, outras falam que são de outros lugares. Mas essa imagem é um pouco mais recente, ela tem 2.500 anos. E a versão mais antiga dela tem 4.000, que é basicamente 3 triângulos, Essa ponta aqui vem para cá e essa aqui vem para cá, formando 3 triângulos, Só que agora com essa forma aí, com a Exad, ela tem mais tecnologia, vamos dizer assim, Antigamente, essa não era uma imagem que tinha todas as pessoas tinham acesso, Ela foi se popularizar mesmo no começo do século XX, com o George Gurdjieff, que usava o quarto caminho, que era a filosofia do quarto caminho. Ele era um guia espiritual, assim, Mas nos anos 70, com o Cláudio Navarro, alguma coisa assim, que é chileno, E o Oscar... os nomes são todos muito diferentes, Mas um era um filósofo e o outro era psiquiatra. E eles trabalharam junto com os eneatipos, Que chegou nesses 9 perfis, Nesses 9 padrões de comportamento. Entendi. E assim, você trouxe uma coisa interessante, que é um histórico, a origem de 2.500 anos, essa imagem mais recente, E de 4.000 anos, que a primeira referência que se tem a respeito dos perfis do Enneagrama, é isso? Isso. Então, e como é que, assim, essa informação, como que essa ferramenta, ela incorporou, no mundo corporativo, no mundo educacional e principalmente no desenvolvimento humano? Como é que foi essa... Porque é muito tempo de história, E hoje a gente vê muito falar isso exatamente ligado a essas áreas, do mundo corporativo, do mundo educacional e do desenvolvimento humano. Como que isso houve aí essa confluência dessas informações? É porque antigamente, dizem que isso aí era segurado, por ordens, sei lá, uma maçonaria, assim. Isso era só quem estava dentro ali que tinha acesso a isso. Só os iniciados. Só os iniciados, perfeitamente. Então, vazou essa imagem. E aí, isso aqui, se você jogar uma receita de bolo aí, você consegue jogar aí dentro desse dinamismo, Porque aqui são 3 imagens, Que é o triângulo, que representa o equilíbrio, o círculo que representa a unidade, que está tudo conectado, e o hexad que representa o dinamismo, Então, isso, quando você coloca qualquer coisa aqui, são as 3 leis universais básicas, Então, tudo que você coloca aí vai ter uma certa interação, vai mostrar ali uma certa mecânica, Então, esse filósofo e o psiquiatra, eles trabalharam juntos e chegaram... o que acontece se colocar personalidades nisso aí? E aí chegou nos 9 tipos, que é chamado de eneatipos, Quando se fala do Enneagrama como tipologia de personalidades, de padrões de comportamento, vamos dizer assim, Porque
eles têm inclinações bem diferentes. Porque isso aqui pode variar para 263 tipos, alguma coisa assim. De tanto que essas interações elas refletem, né? Por conta das asas e das setas, né? E isso aí percebeu-se, né, que com esse mapeamento você conseguia, por exemplo, detectar padrões de comportamento, entendeu? Por conta de... Igual, para você entender um enneagrama na base, assim, cada um deles eles tem tipo um vício emocional. Então, quando uma pessoa ela tende a inclinar para um padrão de comportamento com base emocional, você já prevê, né? Então, por exemplo, uma pessoa de raiva é mais explosiva, né? Agora, uma pessoa que processa muita inveja, por exemplo, ela é mais introvertida. Enfim, elas tendem a ter esses padrões. E isso foi muito conveniente para algumas empresas, né? Com certeza. Até porque, na questão das empresas, você precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Tanto para o bem da empresa, quanto para o bem do funcionário, do colaborador, para que ele não seja colocado numa posição que vai prejudicá-lo psicologicamente, ou ele vai sofrer uma pressão que ele não está pronto para aquele momento ali. E também por performance, né? Exato. Então, assim, é importante você ter a pessoa certa no lugar certo para você ter o resultado desejado. E preservando, hoje, por exemplo, nós temos a NR1, que é um outro assunto que a gente pode abordar depois, né, que trata do perfil emocional dos colaboradores. Então, se você coloca uma pessoa que não tem o perfil para fazer um determinado tipo de função, você também pode estar prejudicando aquela pessoa. Então, não é só a questão de você conhecer, mas conhecer para fazer uso dessa informação, né? E eu acredito que isso até seja muito interessante para ambas as partes. Com certeza. Tanto para o lado do funcionário quanto para o lado da empresa, de trabalharem ali em conjunto e todo mundo feliz e satisfeito com as funções. Ecologia, né? Exatamente. Eu acho muito interessante a gente saber que existe essa ferramenta e que ela pode ser usada, né? Tanto no mundo corporativo, como no mundo educacional, e até mesmo para você se desenvolver profissionalmente, de forma, né, dentro desses perfis aqui, qual eu sou e quais profissões eu encaixaria sendo o perfil que eu sou, ou tenho. Dominante, né? Vamos dizer assim, um perfil dominante. Isso, exatamente, porque a gente não pode falar, eu sou 100% um tipo, né? É a inclinação, onde você mais inclina, né? Isso é o termo técnico, então, inclinação. Isso. Legal. Então, ok. Vamos lá. Então, nós já falamos até um pouquinho a respeito disso, né? Acabamos entrando nesse tema, mas seria bom a gente aprofundar um pouquinho, né? Para que serve o Enneagrama, enfim, na prática, né? E quais os problemas, os desafios que ele ajuda a compreender e a resolver na vida das pessoas ali na prática, no dia a dia. Então, o Enneagrama, eu gosto de falar que ele tem duas utilidades, assim, muito boas, né? Primeiro, para quem está começando, né? É muito bom para autoconhecimento. Agora, beleza, já explorei o Enneagrama dentro ali da minha tipologia, né? E aí você quer explorar os outros tipos, aí você já entra para o outro conhecimento. Então, é basicamente isso, né? Porque você entende porque o mais comum, né? Igual eu tenho uma tatuagem do Enneagrama com 7, né? é muito comum. Você vai... Igual eu já dei vários treinamentos de Enneagrama e tem alguns tipos, né? Tipo 7, tipo 4. Eles costumam falar, então o melhor tipo é o tipo 7, né? Ou o melhor tipo é o tipo 4. Tem alguns tipos que fazem isso. Porque a gente se prende ao tipo, né? Mas a ideia do Enneagrama não é se prender ao tipo, e sim se desprender, né? Porque tem os aspectos de luz e sombra de cada tipo, né? Então, quando você domina o aspecto de luz e se desprende do aspecto de sombra, vamos dizer assim que você meio que dominou o tipo, né? Então, na questão do autoconhecimento é isso. Agora, do outro conhecimento é você saber exatamente isso, encaixar a pessoa certa no lugar certo. Por exemplo, contexto de vendas, liderança. Então, assim, a aplicação ela é praticamente infinita. Ok.
Então, assim, isso tem muito a ver com as pessoas, o que não quer dizer que você vá rotular as pessoas, não é verdade? Ah, eu sou tipo 7, então você só rótula ali na testa da pessoa. O número 7 acabou. Isso é muito comum para quem está começando, inclusive. Então, assim, quando você vê a sua inclinação, como você falou, que é o termo técnico, né? Seria o caso assim, esse é o meu ponto forte e eu preciso desenvolver os demais. Isso. É isso, né? Exatamente. Entendi. E assim, é interessante que o Enneagrama, ele é um mapa mesmo. Você vê que geralmente o seu aspecto de sombra, ele tá... Igual, vamos pôr aqui. Tipo 1. O aspecto de sombra dele costuma ir para o tipo 4, então são características que são, assim, do tipo 4, igual, por exemplo, é uma questão muito intensa emocionalmente, enfim, cada um tem uma característica. E os aspectos de luz, para você dominar o tipo, vamos dizer, tá no outro tipo. E geralmente é o tipo que mais tem conflito. Por exemplo, um tipo 1, ele tem muito conflito com o tipo 7, né? Mas que tipo de conflito? Quando você fala conflito, você está falando em quê? Conflito de ideias mesmo, até mesmo por exemplo, se estivesse trabalhando duas pessoas, um tipo 1 e um tipo 7 no mesmo escritório. Isso. Haveria uma chance, então, deles terem um atrito qualquer ali, um desentendimento em função exatamente dos seus perfis. Exato. Entretanto, aquilo que ele tem conflito, geralmente é o que equilibra ele. E é o mais difícil mesmo de acessar. Entendi. Bom, o Enneagrama, então, ele é, como você falou, uma ferramenta de autoconhecimento, né? Ou de classificação de pessoas, né? Existe esse risco, como nós já falamos aqui, de rotular os indivíduos. Sim. Né? Mas como evitar esse erro? Então, uma coisa, né? Isso na programação neurolinguística tem uma das pressuposições que é como se fosse os 18 mandamentos ali da programação neurolinguística. Um deles você não deve, por exemplo, atacar a pessoa, e sim o comportamento. Então, isso encaixa também no Enneagrama, porque você pode falar, isso é um comportamento tipicamente de tipo 6. Isso é um comportamento tipicamente de tipo 3. Você não precisa necessariamente rotular, falar, se é tipo 3, então você age assim, assim, assim. É a inclinação. Então vamos pôr ali, então se ela é muito aquele tipo, então ela, sei lá, 70% do tempo ela tende a agir daquela forma. Mas não necessariamente é uma regra, né? Porque eu fico pensando nessa pergunta aqui, né? Uma questão interessante, porque a gente estava falando no bloco anterior sobre duas pessoas que trabalham, né, num escritório com tipos diferentes, o número 1 e o número 7, pegando aqui que é o que você citou como exemplo. Mas, aprofundando um pouquinho o pensamento, né? Imagina que esse atrito que acontece entre os dois, um deles é promovido a líder. Né? E aí, no caso, assim, eu tô agora num patamar de hierarquia mais elevada. Sim. Ou seja, eu mando, eu comando. E aí, no caso, essa questão da rotulação, né? E até mesmo de você não saber lidar, de evitar esse erro, de talvez perseguir a pessoa, ou se vingar de alguma coisa, ou querer. Então, traz uma responsabilidade maior para quem ocupa um nível mais alto na hierarquia. Sim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Com certeza. Bem. Suas últimas palavras, inclusive. Pois então, assim, é muito importante quando a gente fala sobre evitar o erro, né? Da pessoa que está numa posição hierárquica, e é importante a gente distinguir as coisas, né? Na posição hierárquica dentro do organograma da empresa. Não quer dizer que, como pessoa, alguém superior a alguém. Nós somos sempre todo mundo igual. Né? Exato. Agora, dentro da hierarquia do organograma da empresa, eu ocupo uma posição de liderança. Isso. Então, eu preciso cuidar para que essa minha posição, ela também, pelo fato, às vezes, do perfil que eu assumo, né? Que eu tenho essa inclinação, me levar a cometer esse erro de rotular as pessoas e começar, às vezes, a perseguir, ou às vezes discriminar, ou às vezes abandonar. Aí a gente entra até no que a gente já falou no último podcast, a diferença de líder para chefe, né? Porque ele, assim, beleza, ele é um líder, ele tá numa posição hierárquica acima, mas é só uma questão, assim, se você for olhar
é mais sobre percepção, né? Então ele tem acesso, ele tem voz de comando, ele consegue manobrar ali. Então ele, como um bom líder, ele tem que usar essa informação ao favor do sistema ali, né? Da pessoa, da empresa e até dele mesmo, né? Então, assim, se for olhar na perspectiva de perseguir, de rotular, né? O problema não está na ferramenta, né? Sim. O problema nunca é a ferramenta. Sim. Né? E sim como... A informação que ela gera e como eu trato essa informação. Exatamente. Não é isso? Como eu lido com isso. E aí entra muito importante essa questão de como evitar esse erro. Eu preciso ter essa consciência. Então... Isso que você falou, que eu acho que é a coisa mais importante. Olha, a ferramenta te deu uma informação. Agora, como você vai tratar a informação que ela te deu, a partir dali, aí já é com você. Né? E aí já vai entrar nessa questão do desenvolvimento humano que você falou, né? Que é muito importante também. E a gente trabalhar isso na cabeça do líder, né, para que ele possa ter essa sabedoria de lidar com essas situações dentro da posição hierárquica que ele ocupa. O melhor, assim, para um líder, vamos dizer assim, usar o Enneagrama, né, é pegar aquela informação e usar como um mapa, né? Então, então quais lugares eu devo evitar, né? Ou quais pontos eu devo usar para desenvolver ele ali dentro daquele contexto, né? Porque tem os aspectos de sombra. Então, peraí, não necessariamente ele tem aqueles aspectos de sombra, né? Então, isso vai se perdendo ali com a maturidade, né? A pessoa vai amadurecendo, ela vai tomando na cara por conta dela se prender no tipo, e ela vai entendendo isso, né? Se a pessoa for madura, óbvio, Sim. né? Se ela tiver consciência ali, né? Os alquimistas antigos falavam que as pessoas são igual frutas, né? Umas elas vão ficando verde, amadurece e apodrece, enquanto outras elas ficam verde e já vai para apodrecimento direto, né? Então vai depender disso também, mas se for essas aí que tem ali os aspectos de sombra, aí você vai entendendo ali e você vai cercando, né? E dosando ali ela se desprender daquilo, né? E não taxar, apontar o dedo e falar, você é um tipo 3, então você é vaidoso, você quer aparecer, enfim, aí você começa a lançar estigmas sobre a pessoa, isso, né? essa é a palavra. Então, isso é contraproducente, infrutífero, né? Com certeza. E fala mais sobre também o líder do que sobre a pessoa em si. Exatamente. Né? A pessoa precisa também se desenvolver, tanto humana quanto profissionalmente, para que ela possa ocupar esse cargo e saber que ela não é, mas que ela está. Né? Exatamente. E isso, o Enneagrama, os enneagramistas mesmo, que tem enneagramista que fala, você nasceu tipo 7, você vai morrer tipo 7. Dentro da programação neurolinguística, eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que as pessoas mudam tipo. Inclusive, eu conheço pessoas que mudaram de tipo, né? Que eram tipo... E aí a vida foi moldando ele ali, né? E aí ele tendeu a ter um comportamento de outro tipo, né? Não tá no DNA, né? Nós não vamos entrar nisso aqui, senão a gente vai passar o resto da noite aqui falando sobre isso. Mas um tipo 7 que nasce numa situação de fragilidade social é diferente de um cara que nasce num tipo 7 que nasce numa família abastada. Existe todo um contexto de educação familiar e estrutura familiar que a gente não pode negar também, né? Isso aí a gente tem que entender que as pessoas, elas são fruto do meio onde elas vivem. Exatamente. Então, né? O meio, ele interfere na pessoa, né? Sim, com certeza. Mas você falou aí, Ibrahim, sobre essa questão dos tipos. Eu estou aqui com a minha língua postando para te perguntar isso, né? Quais são os tipos? Quais são esses 9 tipos aí? Né? Vamos quebrar esse jejum aí, vamos falar sobre esses tipos. Eu pedi até uma imagem aqui sem o nome dos tipos, justamente pra gente... Pra investigar, né? Exatamente. Então, vamos lá, fala para nós aí o que são esses tipos aí, como é que funciona isso? Então, olha só. Antes de eu falar os tipos, é importante entender os quadrantes, né? Vamos dizer assim, do Enneagrama, né? Aqui imagina que tem uma linha que faz isso aqui assim, ó, que divide em 3, né? Esse aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui e esse grupo aqui.
né? Então são 891, 234 e 567. Então esses tipos, eles estão, para você entender, antes de eu falar dos tipos, eu vou ir na essência, né? Sim. A neurociência, com os estudos, o avanço, né, dos estudos, detectou que a gente não tem só um cérebro, né? A gente tem um sistema trino, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Ou seja, cada um tem mais desenvolvido um desses cérebros, né? Então, esse aqui são o da galera prática. Esse aqui é o da galera emocional. E esse aqui é o racional. Só que tem um detalhe interessante, que os que estão no triângulo, aonde eles são tudo menos o que eles são dentro desse quadrante. Então, o 3, ele é tudo menos emocional. O 6, ele é tudo menos racional. Extremos. Exatamente. Isso. Eles saem desse quadrante. Então, eles podem... Tanto que, se você for olhar... a variação mesmo são de 12 tipos, porque pode ter um 3 que ele é mais racional ou mais prático. Tem essa variação, né? Eu acredito que foi aquilo que a gente falou lá atrás, são as inclinações, não quer dizer, não é um vaticínio. Se é 3, acabou e não, né? É o que se sobressai na sua personalidade, o seu perfil, não é isso? Isso é importante para você entender cada um desses tipos, né? Então, esse aqui é o tipo 1. Ele é o perfeccionista, né? Ele é muito movido, os valores dele é a questão da perfeição mesmo, né? Então, eu vou dar um bônus, né? E vou falar o tipo e o vício emocional de cada um. Então, aí você já consegue ter uma dimensão de como eles se comportam, né? Então, o vício emocional do 1 é a raiva, né? Então, eles tendem a ser umas pessoas mais rígidas, né? Eles são os aristocráticos, vamos dizer assim. O tipo 2, ele é o ajudador, que ele é pelo orgulho. Eles tendem a se doar mais, o foco deles é mais no outro. Então, por exemplo, uma sombra dele é que eles acabam se esquecendo, né, de si, se doam tanto que chega no momento que eles não têm nem para eles mesmos, vamos dizer assim, né? O tipo 3, ele é o realizador e o vício emocional dele é a vaidade. Então, eles tendem a ser aquelas pessoas que querem estar em cima ali de algum palanque, querem aparecer, quer louros, né? Olhando pro vício emocional, né? Sim. O 4 é o romântico e o vício emocional é a inveja. Mas não é aquela inveja a inveja verde, vamos dizer assim, né? Pode sim desenvolver a inveja verde, mas é mais uma inveja branca, mais de olhar para dentro. Por exemplo, nossa, que bonito esse óculos, eu queria ter um óculos desse também, entendeu? Ou ver uma situação, nossa, que legal essa vida, essa experiência que você viveu, nossa, como seria eu vivendo isso? Então elas tendem a introjetar muito as coisas, sabe? E seria uma coisa assim, interessante a gente destacar aqui, Ibrahim, que uma coisa é você querer ter um óculos desse, a outra é você querer ter esse óculos. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, isso faz parte da ambição. Eu vejo, o Ibrahim mora numa casa bacana, eu quero ter uma casa assim também. Eu não quero a casa do Ibrahim. Exatamente. Né? Eu não quero pisar no pescoço do Ibrahim para ter uma casa dessa. Né? Então, eu quero também crescer, desenvolver, isso faz parte da ambição. Exatamente. Né? É importante a gente ter às vezes a gente precisa introjetar, né? Enfim, não que seja negativo isso, não tem nenhum tipo, nenhum tipo é melhor do que o outro, ou pior, né? Só a questão de como você lida com ele. Sim. O tipo 5 é o observador, né? O vício emocional dele é a avareza, e não necessariamente de dinheiro. É mais uma questão de conhecimento também, de coisas, enfim. Né? E ele é o observador, ele geralmente está mais dissociado da situação. Então, por exemplo, as coisas estão acontecendo ali e ele está aqui fora, mas ele está observando tudo. É um tipo... É o tipo mais racional. É interessante aqui, ó, esses dois do fundo. Esse aqui é o mais emocional e esse o mais racional. Se você virar essa imagem de cabeça para baixo, você consegue ver o homem venusiano aí. E aí é o extremo, né? Que são as questões mais mentais, essas que são as mais práticas de movimento.
essas aqui, as de ação, né? De construção e desenvolvimento. O 6, ele é o curioso, né? Vamos dizer assim. E o vício emocional dele é o medo. Ou seja, as ações dele, ele geralmente é muito desconfiado, né? É muito retraído, ele gosta de grupos onde ele se sente seguro, que é um dos valores dele. Dizem que é o tipo mais comum que tem por aí. O 7, né, que é o melhor tipo. Não é porque você é do tipo 7, não, né? Mas é porque... Coincidentemente, o 7 é o melhor. Eu não podia perder. Eles são os sonhadores, né? Ou entusiastas. O vício emocional deles é a gula. Gula de experiências, né? Então, são tipos, assim, muito soltos, né? Eles tendem a querer viver várias coisas ao mesmo tempo. Eles são muito criativos, entretanto, eles tendem a ter muita iniciativa e pouca acabativa. É um tipo bem legal, assim. Me identifiquei. Me identifiquei. Não porque eu melhor, mas porque realmente me identifico. Aí o tipo 8, que é o realizador, o confrontador, né? Realizador não, é o confrontador, né? Dizem que é o tipo da liderança, né? Porque ele geralmente é o que toma a frente, né? E o vício emocional dele é a luxúria. Não necessariamente sobre a questão de relações sexuais e tal, mas é sobre experiências também. Então, por exemplo, é o excesso, né? O tipo 8, por exemplo, ele tem que matar uma barata, por exemplo. Se tiver uma marreta, ele vai dar uma marretada na barata. Uma chinelada bastava, entendeu? São excessos. Então, eles tendem a ser muito... exceder muito nas coisas, né? A gente entende, né, que liderança não é só questão de perfil, são habilidades, mas... Se fosse falar questão de liderança, esse aí seria o perfil do líder, né? Sim. O tipo 9 é o mediador, né? O seu vício emocional é a indolência, que é tipo apatia, preguiça, né? É um tipo mais paradinho, assim, mais só... Mas eles são muito bons, assim, para mediações, né? Por eles serem bem tranquilos, vamos dizer assim, eles conseguem surfar na onda ali. Entretanto, quando eles explodem, é igual uma bomba atômica, tá? Não subestime o tipo não se deixe enganar, né? E esses são, bem basicamente, assim, são os 9 tipos, né? Eu acredito que se a gente for falar sobre isso aqui, assim, de uma forma aprofundada, não teríamos tempo para falar isso aqui no podcast. Um dia inteiro, mas, né? Nós vamos falar isso no curso, não é verdade? Sim. E nós vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, certo? E aí, Ibrahim, agora nós já falamos aqui sobre os tipos, né? E como é que uma pessoa consegue, assim, se identificar? Como é que ela pode identificar esse tipo predominante dela? Existe algum teste confiável? Algum processo, assim, para uma análise mais profunda? Como é que funciona isso? Então, assim, eu desenvolvi um teste, né? Mas precisa de um enneagramista para fazer esse teste? Ou como é que funciona isso? Tem vários testes. Na internet você encontra um montão. Mas a maioria dos testes, eles são assim, sei lá, você responder 80 perguntas, 90 perguntas, 180 perguntas, né? E aí você tem uma certa porcentagem ali em cada tipo. Ele te dá a porcentagem ali de cada tipo. Mas, igual eu vou falar sobre o meu teste, né? Sim, eu acho até importante você falar que tem e como as pessoas podem acessar. Então, como é uma plataforma, né? Eu tive que programar pelo Typeform, né? Eu tenho que mandar o link, ele expira. Então, assim, é só quem tem contato comigo consegue ter o acesso a esse teste, né? Mas é só... Eu deixo meu contato aqui, né? Se quiser anotar, é 32 99193 3782. Pode mandar mensagem, envio o teste.
E ele é 3 perguntinhas só. 3 perguntas. Uhum. Porque o que eu fiz foi uma triangulação, entendeu? É como se fosse uma coordenada geográfica, quando você fala latitude e longitude. Sim. É basicamente isso. Só que eu levei em consideração também o dinamismo. Então, hoje você pode fazer o teste e bater tipo 1. E dependendo do... Porque a ideia desse teste são quais são as bases que você usa para tomar as suas decisões, né? As suas bases psicoemocionais baseado no Enneagrama. Então, exatamente isso que a gente estava falando um pouquinho atrás aqui, né? Sobre a questão da predominância, da inclinação. Uhum. Hoje tá tudo bem na minha vida, tá tudo tranquilo, eu posso ter um comportamento X e amanhã eu posso ter um comportamento Y, independente do Enneagrama. E contextual também. Né? Em uma situação você pode ser 1, numa situação você pode ser 7, numa situação você pode ser 3, numa 8. Isso não... E é importante, então, você conhecer o seu tipo predominante, né? Para que você possa também se adequar. Isso. Se tornar de uma forma fluida dentro desses ambientes, como você precisa se comportar. Né? Assim, Porque senão você se rotula, faz, não, eu sou e pronto, acabou. Eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Aí aquela síndrome da Gabriela. Exatamente, né? Não mudo, eu nasci assim e tal. Não, você precisa ser como diz lá um ditado lá, né? Como a água, fluido como a água. Né? O Bruce Lee fala isso exatamente, também. Ele precisa se tornar fluido como a água, né? E aí é muito importante essa capacidade da pessoa se adequar ao ambiente que ela está, sensível ao contexto, né? Uma amiga minha, uma vez, numa resenha lá em casa, ficava o Enneagrama lá, né? E aí ela, não, o que é aquilo? Aí eu fui explicando, aí ela foi perguntando, fui explicando, ela, nossa, então a ideia é você dominar os tipos, aí você vira o avatar. Porque é basicamente isso, porque vai ter situação, né, que você vai precisar, é melhor você ser, cada tipo é contextual. Você vai, sei lá, um engenheiro, por exemplo, é bom que ele seja perfeccionista. Imagina se ele... Sim. Um promoter, é bom que ele seja uma pessoa aberta ali, tipo, entusiasta, né? Um estrategista, é bom que ele tenha um entendimento dissociado, enfim, então assim, é tudo contextual, né? Então, o grande lance do Enneagrama é você aprender a dominar as sombras. Né? Então você, beleza, eu tô ali, eu sou tipo 7, né? Então o tipo 7 ele tem ali várias sombras, como qualquer outro tipo, né? Então é baseado no vício emocional dele. Né? Tem outros parâmetros também que inclinam ali, né? Mas o predominante mesmo ali é o vício emocional. Então quando você entende isso e você se desprende do ego, né? Então, budismo, por exemplo, tem uma filosofia interessante sobre essa questão do ego, né? Se você se desprender do ego, então quando você vai se desprendendo ali do seu tipo, porque o Enneagrama são como máscaras, né? Que você vai colocando ali. Então você tira essa máscara e fala, não, essa máscara não me identifico mais com isso. Aí você consegue ir passeando pelos tipos, seguir essa fluidez, ser como água. Sim. E assim, de que forma, então, Ibrahim, a gente pode aplicar isso na prática, né? Como é que isso pode, o Enneagrama, né? Ele pode melhorar, por exemplo, os relacionamentos familiares, relacionamento entre as pessoas, né? Da família, relacionamentos pessoais. Como é que ele ajuda nessa compreensão da diferença entre as pessoas? Então, primeiramente, né, antes a pessoa ela tem que ter um autoconhecimento, ela entender ali quais são as sombras delas. Beleza, eu sou tipo 4. Então eu tenho tais sombras. Então, beleza, eu me identifiquei com o tipo 4, aí eu vejo ali, por exemplo, num treinamento, você entende como é o tipo 4, aí você, poxa, é mesmo, olha, eu tenho lido com isso, várias coisas deram errado para mim, porque eu dei ouvido às minhas sombras. E aí, quando você se desprende das sombras, aí você já consegue começar a olhar para outra pessoa, né? E aí você pode enxergar tanto as capacidades quanto as dificuldades da pessoa. Então, as capacidades você exalta, né? Você trabalha ali para desenvolver aquilo. E as sombras, né? As dificuldades dela, você já sabe como, quais são as chances de aparecer. E aí
te dá um mapa, né? Mesma coisa você jogar um jogo e vai e enxerga o detonado lá, que é o manual, né? Então você sabe que tem uma situação da qual você vai passar ali, e aí você já busca uma ferramenta para quando aquilo aparecer, você já está munido. Isso é assim, pelo menos é como eu uso o Enneagrama e tem me facilitado Surtido o muito a efeito vida, assim, necessário, nos né? relacionamentos, na minha vida, de forma geral, são uma das ferramentas básicas, assim, da minha vida mesmo. E dentro do ambiente corporativo, como é que o Enneagrama, né? Qual seria assim, a aplicação do Enneagrama dentro desse ambiente empresarial? Como é que os gestores, as equipes, como é que elas podem utilizar essa ferramenta para melhorar a comunicação, a produtividade? Sim. Uma das coisas que hoje aí é o que o pessoal mais fala, que é o engajamento. Né? Essa palavra hoje tem um peso muito grande dentro do ambiente corporativo. Como é que o Enneagrama ajudaria as pessoas a trabalharem nisso aí? Dentro do ambiente corporativista, assim, eu acredito que uma das maiores vantagens, né, que o Enneagrama pode proporcionar é o manejo das pessoas ali, colocá-las nos lugares corretos, né? Resolução de conflitos é interessante também, porque você vê ali, igual, por exemplo, você entrou uma pessoa, vamos supor, montei uma empresa, e aí para a pessoa entrar na empresa, ela tem que fazer um teste de Enneagrama. Aí você, opa, pera aí, que a pessoa é assim, então, ó, já faz a análise dela, você já, opa, beleza, então a gente tem essas capacidades e essas dificuldades. Aconteceu algum conflito, alguma coisa, a gente vê ali e vê qual que é o ponto de atrito, né? E aí, quando você vê um ponto de atrito, como que você quebra um ponto de atrito? Com um ponto de contato. Então, se você olhar aqui, todos o círculo, ele é justamente isso, né? É uno, né? Então, sempre vai ter um ponto de contato. Então, a partir desse ponto de contato, você já consegue, por exemplo, aumentar o engajamento da equipe. Entendi. Que é o rapport, né? Aí vamos entrar no... Não consigo não falar do rapport. Mas é porque, na verdade, está tudo interconectado, né? Está tudo ligado, na verdade, né? Não dá para a gente dissociar as coisas, né? Separar. Está tudo relacionado, né? Até o rapport é até uma das ferramentas também da liderança. Exatamente. Né? Você precisa ter conexão com a pessoa para poder conseguir extrair da pessoa o melhor que ela pode te dar. Exatamente. Se houver ali, se não houver essa conexão... Ela nem escuta você. Exatamente. Né? Fica difícil. Como é que um líder ele vai liderar uma equipe se ninguém escuta o que ele está falando? Né? Então, são ferramentas importantes. E aí, no caso, Ibrahim, nós já falamos aqui sobre o Enneagrama no relacionamento pessoal, no relacionamento profissional, né, dentro das empresas. E quais são, assim, dentro da sua experiência, que você já aplicou, quais são os maiores equívocos, ou melhor, diria até mitos, né, a respeito do Enneagrama? O que as pessoas costumam entender de forma errada sobre essa metodologia? Enneagrama é só tipo. É um rótulo, né? Tatuou no braço, né? Tatuou ali, meu tipo é aqui, pronto, né? E como que isso, assim, pode impactar a vida das pessoas, essa rotulagem, né? Essa rotulação, assim, esse aqui, acabou. Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Limita a pessoa, né? Não dá espaço para ela ver um universo além daquilo que ela rotulou, né? Então, se ela falar, essa pessoa é um tipo tal, eu vou lidar com elas como se ela fosse apenas um tipo tal, ela não vai dar espaço para, por exemplo, conhecer a outra face ali dela, né? Que talvez seja mais atraente para ela e para o meio. E também é o seguinte, Brian, eu penso, aí já eu como empresário, já penso na questão da responsabilidade do líder de ajudar o liderado a desenvolver essas habilidades. Sim. Desenvolver, uma responsabilidade do líder educar as pessoas. Exato. Né? Então, assim, eu tô lidando com esse aqui, ele é tipo 1, né? Mas ele precisa desenvolver as demais. Se eu, como líder, como chefe, eu preciso ajudar essa pessoa a enxergar isso e caminhar com ela até que ela consiga
né, percorrer todos os caminhos ali para que ela possa se tornar alguém muito melhor do que ela é. Exatamente. Um líder, ele vai propor ações ali que vai quebrar a zona de conforto dela, porque é muito confortável para a pessoa ficar dentro do tipo dela. Nós somos seres humanos, né, baseados em conceito, né? A gente está sempre buscando um padrão, um conceito. É isso, e eu fico ali tranquilo porque eu sei que aquilo ali é isso. Quando foge do padrão, que eu tenho que pensar, que eu tenho que raciocinar, aquilo já me tira da minha zona de conforto. Mas não era isso, o que agora mudou? Né? Então fica complicado, mas eu acho que o verdadeiro líder, eu penso, né, que o verdadeiro líder, ele tem sobre si essa responsabilidade. Que a partir do momento que eu conheço, né, a sua inclinação, o que eu preciso fazer para que você possa se tornar alguém melhor, alguém maior, alguém mais capaz, né, de fazer, porque eu acredito que um dos grandes problemas da rotulagem, né, da rotulação aí no caso, é você estagnar, você não crescer mais. Eu sou assim, pronto, acabou. Né? Ou fulano é assim, não adianta falar porque não vai mudar. Não, muda. Se a pessoa, né, Universo e taxidermia não combina, não. Excelente. Essa foi muito boa. Universo e taxidermia. Show de bola. Vou guardar essa frase. E aí, Ibrahim, para a gente poder encerrar, né? Se você pudesse deixar uma única mensagem para quem nunca estudou Enneagrama, né? Qual seria essa mensagem? Por que vale a pena conhecer essa ferramenta de autoconhecimento? Bom, primeiro, né, que vai melhorar a sua relação com você mesmo, né? E depois você vai conseguir expandir isso para outras pessoas. Então, tem desafios. Eu acredito, assim, que por uns 95% dos desafios que você tem na vida é por questão de relacionamento. Então, se não é com você, é com o outro. Então, o Enneagrama, ele proporciona uma melhora, assim, astronômica mesmo nessa questão de relacionamento. Porque você tem um mapa. Com o mapa você chega onde você quer, né? Exatamente. O mapa você chega onde você quer. Então, é isso que eu acho interessante, né? A gente fala essa questão do desenvolvimento. O líder responsável pelo desenvolvimento da sua equipe. Né? Então, você tem um mapa ali, você sabe que fulano é assim, ciclano é assim, tem essa inclinação. E a partir do momento que você sabe isso, você tem que saber também o que fazer a partir dali. Ou não fazer. Ou não fazer. Sim. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Exatamente. Né? Isso é importante, sim. E aí, Ibrahim, para mim te apertar um cadinho aqui, no finalzinho da nossa... Eu gosto. um desafio para você aqui, né? Depois de tantos anos assim estudando Enneagrama, qual foi assim, a descoberta mais surpreendente que você fez sobre a natureza humana? Que o ser humano pode mudar, é só querer, né? O problema é que a maioria não quer. Então, assim, aí a gente não consegue chegar nessas pessoas que não querem mudar, né? Então, tanto que nos meus atendimentos de hipnoterapia, a primeira pergunta que eu faço é: você quer mudar? Se a pessoa fala não, nem atendo, entendeu? Já dispensei alguns clientes assim, porque ela fala, quero. Mas aí eu ia ali vendo e falava, não dá, né? Não tem como. Então, assim, a pessoa, ela muda, ela pode mudar, mas... ela tem que querer e a maioria não quer. Eu costumo dizer que o primeiro passo para a mudança é a pessoa querer. Exatamente. Né? Tudo começa do querer. Se eu quiser, a gente consegue fazer. Né? Se você não quiser também, pode ter as melhores condições que você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Nem Jesus curou, assim, nem Jesus conseguia curar quem não queria. É verdade. Falar nisso, quando você falou que tinha 2.500 anos, eu estava aqui pensando, será que Jesus encontrou com esse símbolo em algum lugar, rapaz? Provavelmente, né? Ele fez parte dos essênios, né? Tem um, assim, né? Tem uma linha de pensamento aí sobre exatamente, isso. Não vou entrar no mérito da questão, né? Mas ele foi para o Egito, né? Vamos deixar isso para lá. Mas aqui, Ibrahim, vamos falar agora um pouquinho sobre o curso, né? Nós estamos aqui trabalhando para trazer esse conhecimento, igual eu fiz a pergunta para você aqui, né? Se pudesse deixar uma única mensagem para quem nunca estudou o Enneagrama, qual seria?
você falou sobre essa questão, mas eu gostaria de dizer que nós estamos abrindo a possibilidade das pessoas aprenderem isso. Exatamente. Né? O curso, nós estamos elaborando esse curso aqui, principalmente você, que é o instrutor, né? Para que as pessoas possam conhecer o Enneagrama, conhecer a ferramenta e tirar proveito desse conhecimento, né? Como é que vai ser o curso? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. O curso eu vou apresentar, né, cada tipo, vou apresentar aplicações, várias aplicações, tem várias aplicações, formas de fazer. Tem como você fazer terapia usando o Enneagrama, né? Vou até apresentar, fazer uma demonstração. Vai ser um curso onde eu vou apresentar a fundo, né, todos os tipos, de forma assim que eu estudei muito. O treinamento foi eu que desenvolvi, assim. Óbvio que não é um conhecimento meu, né? Mas a forma como eu construí é minha, né? E eu deixo tudo bem dissociado. E depois eu faço a integração entre eles, mostrando como que a dinâmica entre eles, a relação, quem conflita com quem, os desafios, setas, asas, igual, por exemplo, aqui, só para entender, o tipo 1. Ele é o tipo 1, mas ele tem inclinação, ele tem influência direta, tanto das asas, que é o 9 e o 2, quanto das setas, que é o 4 e o 7. E isso aí que é o pulo do gato, assim, do Enneagrama, quando você entende essa relação. Então, eu vou deixar isso bem claro. E para quem que esse curso se destina? Quem seria o público-alvo específico desse curso? Quem que se beneficiaria com esse conhecimento? Pessoas que querem melhorar os resultados através dos relacionamentos, né? Tanto de si mesmo, né, quanto com as pessoas ao redor, né? Por exemplo, pessoas do RH, elas seriam beneficiadas se fizessem esse curso? Com certeza, porque teria uma ferramenta para montar ali um mapa, né, da pessoa que ela tá ali dentro do sistema dela ali. E pessoas da área da saúde, por exemplo? Certamente. Porque às vezes uma pessoa, sei lá, tá passando por um problema ali, né? Porque a pessoa, quando ela tá doente ali, ela pode chegar com algo que é psicossomático. E o Enneagrama, você já sabendo ali, você consegue saber, ter um direcionamento ali do que tá passando na cabeça dela e falar palavras que vai acalmar, que vai gerar ali uma mudança de estado positivo, né? Da liderança nem se fala, né? De tudo que a gente já conversou aqui, nós vemos que o líder que não detiver esse conhecimento, não buscar, não se aprofundar nesse conhecimento, ele vai ter muito mais dificuldade. Não é que ele não vai ser líder, porque você usou um termo que eu gosto muito, que é a liderança é capacidade. É uma capacitação, né? E eu gosto muito disso porque tudo que é capacitação você pode desenvolver através do conhecimento. Sim. Não é uma coisa inata, ela pode ser desenvolvida, né? Sim. Mas assim, o Enneagrama para um líder, seja ele empresário, líder de um setor ou de uma divisão, ela é uma ferramenta fundamental para a pessoa se tornar um líder, para a pessoa se tornar um líder realmente eficaz. Sim, né? Sim. Porque ela vai conseguir ali fazer manejo das pessoas, né? Designar cada uma para as atividades, para a posição que melhor ocupa, né? Porque eu vejo a vida como um tabuleiro, né? E o líder é aquele que movimenta as peças dentro do tabuleiro. Então, sei lá, você vai jogar um xadrez. Você não vai deixar suas peças expostas em lugares onde elas não deveriam estar. É a mesma coisa aí, né? Então, você coloca ali a pessoa dentro de um lugar onde ela vai explorar o melhor dela, né? Onde ela não vai emperrar, né? Porque tem pessoas que você coloca dentro de um sistema que ela não vai contribuir, muito pelo contrário, vai fazer o sistema emperrar. E acho também uma última área que eu acho que seria muito interessante é a área da educação.
Né? Um professor, por exemplo, diante de uma classe de alunos, hoje é uma dificuldade muito grande, é uma temeridade. Com certeza. Né? Inclusive existem estatísticas, não sou eu que estou falando isso aí, nos jornais, dizendo que as pessoas não querem mais ser professores, devido à dificuldade, né, de lidar com alunos e também pelo baixo remuneração. Mas a pessoa que tem essa vocação para ser um professor, ele pode se beneficiar muito com isso aqui. Com certeza. Para ajudar, inclusive, os seus alunos, como a gente estava falando ali atrás, né? Esse menino precisa desenvolver isso aqui. Imagina uma turma de 40 virar 9. Você vai separando os grupinhos ali, ó. E vai trabalhando para que eles possam, né? Chegar todos num nível exatamente. Excelente. Então, é uma coisa muito interessante que você colocou aqui, muito legal. De 40 você faz 9. Né? E daí já diminui bastante o trabalho. Né? Com certeza. Muito legal. Fica bem menor. Né? Muito bacana. Em que dia que vai ser esse curso? Quando é que vai acontecer? Ele vai acontecer dia 4 de julho aqui na Helmont Business School. Isso. E aí, no caso, vai ser de que hora até que horas? Ele vai começar às 9 e tem, assim, até às 17, mas dependendo de como for, pode estender um pouquinho, porque tem a interação, né? Tem, sim, é um conteúdo, o último treinamento que eu dei de Enneagrama, e eu não falar, ó, não deu a hora, eu paro, não, sabe? Eu vou indo com a turma, sabe? O último demorou 1 hora e pouquinho a mais, assim. Mas, assim, é isso. O planejamento, isso varia da interação das pessoas, né? E isso já está dentro do cronograma, sabe? Essa interação. Só que como é um assunto novo, as pessoas perguntam bastante, as pessoas têm interesse, né? Então, são minimamente 9 pessoas vai levantar ali em cada A partir do momento que tocar naquele ponto em que ela tem a inclinação, ela vai querer saber mais. Exatamente. Né? Eu falei que eu tô me identificando. Me fala mais sobre isso. Exato. Né? Me conta mais, como é que eu sou? Me diz aí como é que eu sou, que eu não sei. As pessoas, elas pedem isso. Eu falo das pessoas, as pessoas aí elas então, a gente vê aí a necessidade e a importância do autoconhecimento, né? E aí, então, é uma ferramenta muito boa. Né? E como que as pessoas fazem para se inscrever no curso? Pode mandar mensagem para mim ou para o Henrique, né? E a gente vai enviar o link do Simpla. Isso, vai estar lá no nosso YouTube, né? Vai botar o link lá no YouTube para que as pessoas possam fazer a inscrição. Exatamente. Isso aí, Ibrahim, muito legal o nosso papo aqui, quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. E espero que realmente nós tenhamos sucesso nessa empreitada, né? Que as pessoas entendam que nós estamos aqui para ajudá-las também a crescer. Sim. Né? Esse é um dos principais objetivos da Helmont Business School, que é o desenvolvimento profissional e humano das pessoas, né? Para que elas possam cumprir todo o propósito que elas têm. Exatamente. Né? Que elas possam se tornar tudo aquilo que elas têm dentro de si para si. Exato, o melhor que elas podem ser. Exatamente. Por isso que nossa parceria é bem forte, estamos sólida, alinhados. Né? Então, tá bom, aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer ter você com a gente aqui. Prazer. Vamos em frente, também. Ok? Convido a todos a participarem conosco aí, então, do curso de Enneagrama, que vai acontecer aqui no dia 4 de julho, das 9 às 17 horas. Faça a sua inscrição no YouTube através do link que vai estar lá no YouTube. Né? Basta você fazer a sua inscrição, fazer o pagamento da participação e você está dentro com a gente aqui, junto com esse excelente profissional que é o Ibrahim Oliveira. Ok? Muito obrigado. Eu agradeço.